Há quase um ano atrás, na verdade, um pouco mais de um ano atrás, o Botafogo estreava no Campeonato Brasileiro, agora como Botafogo SAF, né? Então, como Botafogo SAF. Aquele jogo foi marcado por uma ansiedade muito grande da torcida alvinegra, mas no final o Corinthians acabou levando vantagem, né? Acabou vencendo o jogo por 3-1 no Nilton Santos. Eu vou lembrar um pouquinho desse jogo, mas eu quero colocar aqui uma discussão para vocês de como estão esses dois clubes, Botafogo e Corinthians, um ano depois desse encontro lá atrás. Mas é depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês aqui. E antes de mais nada, eu quero lembrar a vocês que nós passamos dos 48 mil inscritos e a gente tem muito a agradecer a todos vocês pela confiança, a todos vocês que se inscreveram aqui na Rádio Botafogo e continuam aqui com a gente, acompanhando o nosso trabalho. A gente fica muito feliz, mas a gente não está satisfeito, a gente quer para mais. E para a gente chegar, na verdade, aos 50 mil inscritos o mais rápido possível, a gente precisa ainda contar muito com a sua ajuda, porque você que já está inscrito, você já sabe o que tem que fazer. É só você deixar o like aí, porque isso já ajuda demais o nosso trabalho. Deixando o seu like aí, o YouTube entende que o conteúdo aqui é de qualidade, acaba compartilhando nossos vídeos, nossos conteúdos aqui, para uma quantidade cada vez maior de pessoas. Agora, se você já deixou seu like, já se inscreveu, você também pode tornar-se membro da Rádio Botafogo. Tem 5 faixas de membros aí que você pode escolher, aquela que se encaixar melhor no seu perfil, e você pode começar a ser membro da Rádio Botafogo, inclusive, por menos de R$5. Isso ajuda demais o nosso trabalho aqui, vocês não têm noção, beleza? Então, considere tornar-se membro da Rádio Botafogo. Olha só, eu quero falar com vocês, né? A gente está nessa semana aí, uma semana muito legal, depois que a gente venceu o Galo, né, naquele jogo do domingo passado, jogo muito bacana, que a gente teve uma atuação fantástica do Botafogo, que, aliás, quem não viu ainda, se você ainda não viu aquele Cine Fogo, né, aquele vídeo Cine Fogo que a Botafogo TV faz, dá uma olhada, dá uma conferida, é lindo, as imagens são maravilhosas, coisas de cinema mesmo, e revendo as imagens eu fico até emocionado, né, para falar a verdade. Mas enfim, a gente tem agora, na sequência, agora o Corinthians, né, nessa quinta-feira, a última parcial que tinha sido divulgada pelo Botafogo, ainda na terça-feira, dava conta de que 15 mil ingressos haviam sido vendidos. Acredito que a gente tenha um público parecido com o jogo contra o Galo, gostaria de ver, inclusive, mais gente, mas eu estou achando que deve dar mais ou menos ali algo em torno de 25 mil. Pode ser que dependa um pouquinho também da rodada, né? Principalmente da quarta-feira à noite, se o Palmeiras perder pontos, né? É difícil, né? O Palmeiras perder pontos, mas o Palmeiras perder ponto em casa para o Grêmio, né? Nunca se sabe. A torcida do Botafogo pode ficar mais empolgada ainda com a possibilidade de, aí sim, disparar bonito mesmo na frente, na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas então, eu quero trazer para vocês aqui essa discussão de como que estavam Botafogo e Corinthians, como chegaram Botafogo e Corinthians para aquele encontro de 2022 lá no Nilton Santos. Primeiro, o Botafogo havia acabado de se tornar SAF, né? Todo mundo se lembra disso ali, meados de março, né? Quando o contrato é assinado. A gente começa a ter a chegada de alguns jogadores, né? Mas o importante é o seguinte: a gente termina o Campeonato Carioca, você vai se lembrar bem, com a equipe dirigida pelo Lúcio Flávio. A gente estava naquela coisa assim do Luiz Castro, já tinha sido contratado, estava no Maracanã aquele dia assistindo o jogo, inclusive, e o Botafogo perde a semifinal para o Fluminense naquele jogo que aquela falta que poderia ter sido cobrada para o Botafogo não foi permitido, né, ser cobrado, o juiz terminou o jogo antes da hora, mas o Botafogo fez uma participação digna no Campeonato Carioca, inclusive melhor do que desse ano, né, diga-se de passagem, mas enfim. E então a gente chega no Campeonato Brasileiro, né, de uma forma muito parecida, com um espírito muito parecido que a gente está vendo dos outros clubes que se tornaram SAF, muito parecido com o torcedor vascaíno, hoje com muita esperança, olhando para o elenco do Vasco e pensando que o elenco do Vasco, nesse momento, é muito forte. Muitos pensam, né, que o elenco do Vasco é muito forte, que o time titular do Vasco é excelente e tal. E com o tempo, né, a gente vai balizando as nossas expectativas. O torcedor cruzeirense está muito feliz com a campanha do Cruzeiro até o momento, realmente é surpreendente, tem feito jogos muito aguerridos. E o torcedor do Bahia também tem motivos para ficar mais empolgado, e esse aí eu acho que tem, inclusive, até mais motivos para ficar empolgado, dado, por exemplo,
a entrevista coletiva, né, que eles fizeram para anunciar o acordo feito de fato com o Fernando Soriano aqui no Brasil, explicando como que o Bahia vai ser gerido de agora em diante. Mas enfim, Botafogo então chegava para esse jogo, né, em abril contra o Corinthians, estádio Newton Santos, lotado, né, um público espetacular, uma tarde ensolarada, né, tava um calor no Rio de Janeiro, mas estava um dia maravilhoso, e a gente estava estreando também aqueles lança-chamas, né, muita fumaceira, bandeirão, mosaico, tava bacana pra caramba, torcida muito empolgada. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem o time que o Botafogo entrou em campo contra o Corinthians, né, no primeiro tempo. Foi esse aqui, ó. Gatito no gol, Saravia na lateral direita, que tinha sido contratado, Sampaio também, contratação da SAF, Canu, Jonathan Silva, ainda remanescente do time da segunda divisão, Patrick de Paula, contratação mais cara da história do Botafogo, Oyama, né, recém-recontratado, né, pela SAF também, Chay, Piazon, né, jogando pela direita, Vitor Sá, lá na esquerda, e o Erisson jogando ali de centroavante, o Erisson também estreando pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, né, na verdade. Ele havia sido uma contratação ainda no período pré-SAF. Bom, esse foi o time que o Botafogo entrou em campo, né, no primeiro tempo. Resultado, 3-0 Corinthians. Né? Jonathan Silva muito vaiado, aquele jogo muito ruim, na verdade, que o Jonathan Silva fez. E a gente estava vendo ali, né, que aquilo ali foi um choque de realidade pra gente. No segundo tempo, o Botafogo volta e faz alguns... Quem estava na beirada do campo, aliás, era o Betinho, tá? Não era nem o Luiz Castro, porque o Luiz Castro não tinha ainda o visto dele de trabalho regularizado. E no segundo tempo, entra o Del Piage, entram Daniel Borges no lugar, inclusive, do Saravia, entra o Hugo no lugar do Jonathan Silva, que nem volta, né, pro segundo tempo. O Diego Gonçalves, né, também remanescente do grupo da segunda divisão, e o Matheus Nascimento entrando no lugar do Erisson. Tá vendo, gente, como mudou? Vocês estão vendo, assim, o que aconteceu, né, dentro desse período de um ano? Antes da gente continuar a falar sobre isso, deixa eu colocar só a escalação do Corinthians, só para vocês terem uma ideia de que Corinthians a gente enfrentou naquela época. Lembrando que o Corinthians já tinha jogado o campeonato estadual todinho com esse time aí. Era Cássio no gol, continua sendo, João Vitor e Raul Gustavo, né, na zaga, João Pedro, que era um garoto, né, muito jovem, pela lateral direita, e o Piton, que está aqui no Vasco agora. Duqueiroz permanece, Maicon também permanece, mas não sei nem se vai ser relacionado para o jogo contra o Botafogo, ele que errou feio, né, no jogo pela Libertadores e perdeu espaço, né, na equipe, sendo substituído pelo Juliano no segundo tempo, Paulinho, né, que vem muito mal, perdendo espaço, reserva. É muito provável, inclusive, que o Paulinho seja até negociado. Fala-se, inclusive, que ele pode ir para o Internacional de Porto Alegre. William, né, que voltou para a Inglaterra, está lá no Fulham, teve a família ameaçada, jogou tudo que ele não... O único jogo que o William jogou muito no Brasil foi esse contra o Botafogo nesse dia. Ele acabou com o jogo. Roger Guedes, né, e o Giovani, que entrou no lugar do Roger Guedes no segundo tempo. Mantuan, que nem está mais no Brasil também, foi embora lá para a Rússia, né, na negociação para que o Corinthians pudesse trazer o Yuri Alberto, e o Mosquito entrando no lugar do Mantuan depois. Como vocês estão vendo, são duas equipes assim que mexeram bastante, que se alteraram bastante, né? Mas o Corinthians já tinha um entrosamento, né? Naquela época já tinha um time bem azeitadinho, e o Corinthians tinha feito investimentos pesados nesses jogadores, principalmente Paulinho, né? Trazendo o Paulinho de volta, o William, né? Jogadores assim de peso realmente. Então, o Corinthians até veio com essa trinca, né? De volantes para tentar bloquear jogadas do Botafogo pelo meio e apostou muito na velocidade dos seus pontas, né? O Mantuan e o William, mas o que o William jogou aquele dia, a avenida que ele pegou ali pelo lado do Saravia, e a gente estava com uma expectativa muito grande de ver o Patrick de Paula. O Patrick de Paula foi mal pra caramba, fora de forma, sem ritmo e tal. Então, o que muda, né, de um ano para cá? Né? O que aconteceu de um ano para cá? Dá uma olhada, gente, no que tem acontecido no Botafogo. Com todos os erros e acertos, tá? A equipe que o Botafogo tem hoje, a equipe que o Botafogo pode mandar a campo, se o Botafogo mandar a campo aquela equipe que nós entendemos que seja tecnicamente a melhor equipe do Botafogo, lógico que existe a questão física, lembrando aí Vitor Severino, existe a questão física, existe a questão tática, o que vai se adequar melhor, tal,
Mas olha para o time que o Botafogo tem de melhor hoje, né? A gente bota Perry, talvez o Rafael, embora a partida do Di Plácido contra o Atlético Mineiro tenha beirado a perfeição, melhor partida dele disparado com o Botafogo, então a gente ganha com essa briga aí, Rafael e Di Plácido. Adrielson, Cuesta e Marçal. No meio a gente tem, né, quando o Danilo Barbosa tá em forma, e Tietê, só que sem o Danilo Barbosa a gente ainda tem a opção do Marlon Freitas também, Eduardo, Vitor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Gente, a diferença, né, a maneira como esse time do Botafogo incorporou, tá, é uma coisa realmente gritante, absurda. E o mais importante, o banco que a gente tem. O mais importante, os jogadores que nós temos à disposição. No vídeo passado eu falei, estava fazendo uma análise justamente sobre a fala do Vitor Severino na pergunta do Gilmar, na entrevista coletiva depois do jogo de domingo, e o Botafogo usou 26 atletas até agora, só em abril e maio, só para vocês terem uma ideia, 26 atletas. E nós temos mais de 30 atletas ainda que podem ser utilizados, tem alguns jogadores que ainda não foram utilizados, tem o Segovinha que chegou, que está enchendo a gente de esperança, o próprio Marlon Freitas, né, se consolidando cada dia mais, né, conseguindo colocar, imprimir aquele ritmo que a gente conhece do Marlon Freitas, o Gabriel Pires, né, que jogou tudo que ele tinha que jogar também, jogou muita bola, o Lucas Fernandes, né, que eu nem citei aqui como uma possibilidade do time titular, e o que a gente vê é que o time do Botafogo hoje tem muitas opções, a gente tem um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, a gente tem um dos melhores centroavantes do Brasil, um dos melhores meias do Brasil, uma das melhores zagas do Brasil. Então, a gente tem, na verdade, um time muito encorpado. A gente chega para o jogo contra o Corinthians nessa quinta-feira com talvez com a mesma esperança, né, que a gente tinha naquele dia, um ano atrás, praticamente pouco mais de um ano atrás, quando a gente perdeu para o Corinthians. A diferença é que a nossa esperança hoje ela está lastreada. E o que eu quero dizer com lastreada, ela está amparada em coisas muito concretas. Primeiro que a gente está jogando num gramado de talvez melhor qualidade do Brasil hoje no momento. Todo mundo elogia, todos os adversários elogiam o nosso gramado. Segundo que, embora ainda que não sejam as condições ideais, a gente tem um CT hoje que nem se compara com as condições de trabalho que o Botafogo tinha naquela época. E terceiro, né, o Botafogo vem realmente se profissionalizando. Tem um outro vídeo da Botafogo TV que eu fortemente recomendo para vocês entenderem o que é de verdade o Botafogo Way, que até hoje muita gente não tinha entendido ainda, achando que o Botafogo era somente uma maneira de jogar. Teve gente aí que se arvorou a decretar o fim do Botafogo Way, tudo em nome de demitir o técnico, tudo em nome de mandar o Luiz Castro embora, né? Mas, enfim, tudo isso faz parte do amadurecimento, as derrotas criam cicatrizes, e a gente vai pegar, dessa vez, um Corinthians que vem de uma situação muito complicada. O Corinthians que já trocou de técnico, na verdade, já está no seu terceiro técnico em maio, em 2023. Né? Começa com o Fernando Lázaro, que inclusive continua na comissão técnica do Corinthians, desempenhando a função que ele é muito bom, né? É um garoto muito bom, muito promissor, mas assumiu o Corinthians, o tamanho do Corinthians, do jeito que a torcida era coisa pesada demais para ele naquele momento. E o Corinthians teve o problema com o Cuca, né, teve que demitir o Cuca, e o Corinthians se viu de repente sem opção, porque os principais nomes do mercado não estavam mais disponíveis, o Dorival tinha acabado de fechar com o São Paulo, e o Corinthians aposta no Vanderlei Luxemburgo. Eu estou guardando, né, para o dia do jogo, né, porque eu vou fazer um vídeo aqui pré-jogo, para falar sobre o duelo Vanderlei Luxemburgo e Luiz Castro, no sentido do que eles pensam sobre futebol, as ideias deles sobre futebol. E o Corinthians, hoje, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com apenas 4 pontos em 4 rodadas. Ou seja, a situação é muito favorável para o Botafogo, a gente tem tudo para fazer um excelente jogo, a confiança está lá em cima. Acho que a gente precisa, né, se reafirmar a cada jogo. Todos os jogos para o Botafogo vão ser jogos de reafirmação, principalmente para a grande mídia, que todos ainda estão olhando para o Botafogo com desconfiança, estão todos ali, na verdade, não somente, né, prevendo, mas torcendo pelo primeiro tropeço do Botafogo, para eles poderem dizer, tá vendo? Estamos falando, cavalo paraguaio e tal. Tá todo mundo dessa forma, colocando o Botafogo realmente como cavalo paraguaio.
Eu prefiro, né, sempre manter os meus pés no chão, sempre ser feliz à medida que a felicidade bate a minha porta. Hoje eu estou feliz? Estou muito feliz com a campanha do Botafogo. Campanha do Botafogo na Copa do Brasil tem tudo também para a gente fazer um excelente duelo contra o Atlético Paranaense. A gente tem tudo também, né, para brigar ali em cima na Sul-Americana. Eu estou muito feliz com o momento do Botafogo, mas não vai ser um revés do Botafogo que vai me deixar com aquela sensação de terra arrasada que está tudo errado. Tem muita coisa para melhorar, a gente sabe. Cadê o balanço, Botafogo? Tem que publicar o balanço. O Botafogo está fora da lei nesse momento, mas a gente sabe que vai publicar. E quando publicar, a pessoa ideal para analisar o balanço vai estar aqui analisando, que é o Gajão, que vocês já sabem, com aquela qualidade de sempre. Agora, fora isso, não há como a gente negar, não há como a gente discutir que, comparado a um ano atrás, esse Botafogo que chega nessa quinta-feira para enfrentar o Corinthians chega muito mais forte, muito mais encorpado, e diria sim para vocês, o Botafogo é favorito ao jogo contra o Corinthians. Se vai ganhar, é outra história, isso a gente não pode prever. Mas que é favorito contra o Corinthians, eu não tenho a menor dúvida, e acho que o Corinthians vem para o Rio de Janeiro para respeitar muito o Botafogo. Concorda? Discorda? Deixa a sua opinião aí, eu quero saber a sua opinião. Eu vou fazer mais um vídeo para falar justamente sobre o duelo Luiz Castro e Vanderlei Luxemburgo, né? Fica aí aguardando. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, considere tornar-se membro. Um grande abraço. Tchau.